Muito bem, queridos, estamos iniciando aqui a nossa aula de número 4 de religião e vamos ver o terceiro mandamento: não falarás o nome de teu Deus em vão. E é um mandamento muito importante. Eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem o que significa esse mandamento na sua profundidade. E para nós entendermos esse mandamento, nós vamos ver o Catecismo Menor de Martinho Lutero e também o próprio Catecismo da Igreja Católica Romana, ok? Então vamos lá, vamos verificar isso aqui. Vamos lá. Como eu falei, esse mandamento ele não mostra muitas vezes, né? Assim, esse mandamento ele mostra que a gente não percebe o quanto ele é profundo. Mas para que a gente possa entender isso aí, nós precisamos entender que na antiguidade a pessoa ela não tinha somente o nome, tá? Ela era o nome, ou seja, quando o pai dava o nome para um filho, ele queria que aquele filho apresentasse aquelas características do significado do nome, né? Que ele tivesse aquelas características que o nome representava, ok? Então, quando você fala o nome de Deus, você estava, na verdade, invocando a sua, né? Chamando, falando acerca de quem ele era. E isso envolve, né? Esse mandamento, justamente, ele envolve você não falar o nome de Deus de maneira vã, de maneira vazia. Ele está intimamente relacionado com os atos que você pratica. Olha só o que diz o Catecismo Menor. Não tomarás em vão o nome de teu Deus. O que significa isso? Resposta. Devemos temer e amar a Deus, de maneira que, em seu nome, não amaldiçoemos, juremos, pratiquemos a feitiçaria, mintamos ou enganemos. Porém, o invoquemos em todas as necessidades e oremos, louvemos e agradeçamos. Ou seja, esse mandamento ele está se referindo a justamente você, os atos que você pratica, quando você fala o nome de Deus, você tem que praticar atos bons, você tem que estar fazendo algo bom, né? Porque Lutero capta muito bem isso, né? Por exemplo, eu já vi gente, tem gente que na verdade que mente, né? E cita o nome de Deus, fala que está, né, falando a verdade por Deus, está jurando por Deus, sendo que está mentindo, pecando, né? Tem gente que está fazendo algo errado, está mentindo, está pecando. Tem gente que está, por exemplo, às vezes falando palavrões. Eu vejo isso muito em filmes americanos. A pessoa fala um palavrão, né, fala 2, 3, 4 palavrões e depois cita o nome de Deus. Ou pior, tem gente que mistura, né, o nome de Deus com palavrão. Isso acontece nos Estados Unidos, né, e isso é blasfêmia, né? Ou tem gente que está fazendo, né, está praticando, na antiguidade se praticava, né, invocava-se os deuses em rituais, aquelas coisas todas, e por isso que Lutero fala acerca disso, de não praticar a feitiçaria e usar o nome de Deus, né, enganar outra pessoa em nome de Deus. Então, tudo isso envolve, quando você usa o nome de Deus, né, em atos malignos, isso é pecado. É por isso que Lutero diz que nós devemos invocar, né, chamar, clamar pelo nome de Deus nas necessidades, orar, louvar e agradecer, né? E, óbvio, praticar o nome, a obediência a Deus, né, honrando, assim, o nome de Deus. E muitas vezes não é isso que acontece, né? E é interessante que no nosso país, eu percebo, as pessoas elas citam também muito o nome de Deus para qualquer coisa, né? Ou seja, a pessoa não está levando o nome de Deus a sério. Por que ela está falando o nome de Deus? Entendeu? O Catecismo da Igreja Católica ele já vai afirmar o seguinte, né? O segundo, na ordem católica, esse seria o segundo. Na ordem protestante, tirando a de Lutero, seria o terceiro, né? O que o Catecismo diz assim? O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, aí, segundo a fé católica, né, vamos dizer, da Virgem Maria e de todos os santos. Ainda que, claro, que, né, na minha visão protestante, eu penso que esse mandamento está se referindo ao nome de Deus, né, está se falando acerca de Deus. Mas Deus somente, claro, Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Verbo de Deus também, né? Você não pode qualquer coisa utilizar o nome de Jesus Cristo assim de maneira leviana. Mas assim, né, a questão da Virgem Maria eu achei interessante, né, eles utilizar, os católicos falarem disso, e no Brasil é o que mais se faz, né? É aquela coisa, qualquer coisa, né, numa conversa, né?
A pessoa diz, né? Virgem Maria, Nossa Senhora, aquelas coisas todas, né? Isso aí é com os católicos que, né, se você é católico, você tem que se entender aí, então, com a sua igreja. Mas é interessante essa questão aí, né? Proíbe o abuso do nome de Deus, ou seja, o uso inconveniente. Isso realmente, quando você peca, quando você usa, né, o nome de Deus de maneira inconveniente, né, de maneira que não é certa, não é correta, não é educada, você não está levando Deus a sério, porque Deus ele é santo. Né? Não é o fato, isso aqui é importante de se dizer, não é o fato simplesmente de você estar citando o nome de Deus ou pronunciando o nome de Deus, mas é o contexto em que você está fazendo isso, o propósito que você está fazendo isso. Lembra, né, que a pessoa na antiguidade, ou quando você falava o nome de alguém na antiguidade, você não estava simplesmente citando a identificação da pessoa. Como é que a pessoa se identificava? Você estava querendo falar algo acerca dela. E aí já pensou, você está falando qualquer besteira, qualquer coisa, né, conversa fútil, e aí você fala o nome de Deus. Né? E isso é uma coisa, como eu falei, no nosso país, que nós mesmos temos que vigiar. Eu, por exemplo, tenho que também vigiar, né, nesse contexto. Você utilizar o nome de Deus para qualquer coisa. Né? Deus ele é santo, Deus ele é bom. Como eu falei, não é pecado pronunciar o nome de Deus. O pecado é você, né, por exemplo, fala um palavrão, mente, engana e fala o nome de Deus, ou fala, né, o nome de Deus de forma tão leviana, fica falando, citando, falando. É complicado, né? Não é necessariamente uma coisa séria, que você esteja falando algo sério, mas, né, de algo realmente, né, sério que você acaba falando, né, meu Deus. Ou até, por exemplo, você está num perigo, com algum medo, alguma coisa, você diz, meu Deus, tá, me ajude. Não é nesse sentido, né? Ali seria mais uma invocação no nome de Deus, né? No sentido de você clamar pelo nome de Deus por algum, para vir em seu favor, ok? A prática desse mandamento talvez não tenha ficado, né? Eu achei bonito essa imagem aí, esse desenho aí que foi feito, de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Só que eu esqueci de destacar um pouquinho mais a letra aqui, mas não se preocupe que depois a gente ajusta. Esse mandamento ele está ele está relacionado com a ideia de santificar o nome de Deus. Você se lembra do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Né? Mas Deus ele é santo. O que significa santificar? É justamente manifestar o quanto Deus é santo na nossa vida, no nosso falar, né? É falar e associar o nome de Deus com atos santos, justos e virtuosos, né? E isso é muito importante. Por exemplo, você não vai falar o nome da sua mãe por qualquer coisa, né? Por qualquer motivo, né? Com qualquer brincadeira, você vai colocar o nome da sua mãe ou do seu pai, né? Da mesma forma, a maneira como a evidência que mostra que você respeita a Deus é como é que você fala, como é que você cita o nome de Deus, né? A forma como nós conversamos acerca de Deus e, como eu gosto de falar também, acerca dos atos que nós praticamos, isso é muito importante. Né? É muito importante porque mostra como é que nós lidamos realmente com Deus. Por isso que eu coloquei aqui no final, isso envolve a essência da adoração cristã. A adoração, adorar a Deus, como a gente viu no primeiro mandamento, é reconhecer que somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Né? E uma das formas que nós o adoramos é o obedecendo e não criando uma imagem acerca de Deus, né? E às vezes uma imagem física, uma imagem mental. Mas também, além disso, é também respeitar a Deus, não utilizar o nome de Deus para qualquer bobagem, para qualquer besteira. Então você vê que realmente os quatro primeiros mandamentos, eles tratam do nosso relacionamento com Deus, né? Da nossa da união que nós temos com Deus. Então isso aqui é fundamental para a nossa vida cristã, né? E para caso você, mesmo que você, vamos dizer que você não tenha religião, mas se você tem uma noção, pelo menos de Deus, você sabe que há um Deus, você deve respeitar. Né? Você deve respeitar o nome de Deus. E isso é algo muito sério. Eu já vi pessoas fazendo piadas mesmo. Não é simplesmente uma piada, por exemplo, que você cita o nome de Deus, que já é meio complicado, mas é você
nessa piada, que não posso nem dizer o que é piada, é você colocar o nome de Deus assim mesmo, é ofendendo a Deus, ofendendo a Deus, o caráter de Deus. Às vezes pode ser uma charge, alguma coisa. Tem gente que faz isso. É claro que um cristão, um judeu cristão, ele não vai, né? A gente não vai revoltar, vamos se revoltar, vamos querer matar a pessoa, né? O cristão, ele ama os seus inimigos e deve fazer o bem ao próximo. Mas, por exemplo, na visão muçulmana, né, isso aí é uma coisa bem séria, principalmente se você utilizar, você blasfemar o nome de Deus e do nome de Maomé, né, o nome de Alá, né, no caso, o nome de Maomé. Se você fizer isso, a consequência é extremamente grave. Para eles, eles apelam para a violência. Os grupos, né, alguns grupos muçulmanos, não todos, mas os muçulmanos mais radicais. E certamente nenhum muçulmano gosta. E claro, o cristão, ele de forma alguma ele aceita, né? Ele que se fale contra Deus assim. Né? O cristão ele busca sempre manter o respeito, né? Mas claro que ele também não vai perseguir, né? E destruir a vida de alguém. Bom, é isso. No mais, espero que você tenha aproveitado. Reveja essa aula. E até a próxima, pessoal, onde nós vamos ver um mandamento muito polêmico, a interpretação muito polêmica também, tá? Mas eu espero que também seja uma aula boa e edificante, tá certo? Muito obrigado. Tchau, tchau.